Já reconheceu o seu milagre hoje? Seja bem-vindo a mais um episódio do No Simples com Deus. Antes da gente começar o nosso bate-papo hoje com a nossa convidada tão especial, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder nada. Não perca o que Deus quer entregar para a sua vida através desse canal, desse episódio e de todos os outros que já aqui passaram. Vem para dentro desse projeto que é tão incrível. Pastora, seja bem-vinda, a pastora Mara, hoje, que está conosco aqui. Pastora, é um prazer te receber nesse momento. A pastora é tão especial, foi uma das pessoas que me acolheu numa mudança de casa ministerial, então eu sou muito grata a Deus pela sua vida. Obrigado por aceitar esse convite, aceitar esses desafios meio doidos que o Senhor coloca na nossa mão. Muito obrigada, pastora. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com você, com as pessoas que te seguem. Fazer parte desse projeto é uma honra para mim. Ai, obrigada, pastora. A senhora sabe que mora no meu coração. Vocês também. Sou muito suspeita, Vocês também. Pastora, nosso bate-papo vai começar da seguinte forma. Conta para nós um pouquinho quem é a pastora Mara. Bom, a Mara tem 57 anos, casada há 35. Que o tempo de vida, pastor. Tem história. Nós temos 40 anos juntos. Eu tenho mais tempo com o Denis do que comigo, com a minha mãe, né, com meu pai. Sim. Nós temos 2 filhos, a filha, a Daniela, de 33 anos, o Denis filho, de 22, e agora nós somos vovôs. Nós temos o Anthony, de 2 aninhos. Que é incrível também, né? É um sonho. E a Mara é uma mulher muito ativa, é uma mulher de projetos, é uma mulher de sonhos. A minha idade, ela só agregou na minha vida. Me converti com 41 anos. Nossa. Tem a gente ouve as historinhas de, me converti com... O meu caso, me converti com 11, Não. 12, a pastora com 40. 41 anos. Então, para as pessoas que têm mais idade, nunca é tarde. O Senhor sempre está fazendo. E foi uma conversão instantânea, virou uma chave. No dia seguinte, eu já era um Paulo. E assim tem sido. Essa é a Mara. Intensa, doida por Jesus. Me emociona. É tão bom. Eu falo que temos muitos assuntos para tratar ao longo das nossas vidas. Mas como falar de Jesus é gostoso. É maravilhoso. E como soa de forma simples. Eu falo que quando você tem a luz do Espírito Santo, toda a conversa vai voltar para Jesus. Volta para ele. Né? A gente está falando de comida. Não demora muito. Mesa. Pronto. Né, um lugar de comunhão, o lugar que o Senhor ministra, o Senhor fala. Você está falando de viagem. Volta em Jesus. Então, todos os assuntos, eles convergem para Jesus. Quando o brilho do Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas. Quem é a Valéria sem Jesus? Quem é a Mara sem Jesus? Não é nada. Nós não temos mais para onde voltar. Nós não temos, né? Quando né, Davi narra no Salmo, fala, onde me esconderei? Aonde? Para onde eu irei? Se né, só o Senhor tem, né, palavras de vida eterna. Não temos mais para onde fugir. Não temos. Quem pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. As pessoas que estão em outros lugares nesse momento e que essa palavra vai encontrar, eu tenho certeza disso. Amém. Ela tá vivendo um momento assim que ela não sabe onde ela tá na realidade. Porque não tem como você pisar no Santo dos Santos e não... A gente vive um engano que a gente acha que conhecer Jesus é saber o nome, conhecer aquele homem que morreu na cruz. Mas conhecer Jesus é muito mais profundo. E eu me lembro quando eu fui para a igreja, quando me falaram, quer aceitar Jesus? Eu já tenho Jesus. Eu só conhecia como Jó, só de ouvir falar. E uma caminhada com Cristo é impossível você entrar e você sair do mesmo jeito. Não importa o lugar, não importa a forma. Ele entra e ele transforma.
medidas diferentes para mim, para você, mas em todo momento ele vai deixar uma marca que vai nos mostrar quanto que a gente conhece pouco dele. Não importa o quanto você tem de caminhada. Eu costumo perguntar, às vezes conhece pessoas, né, que os pais são de família cristã, nasceu numa família cristã, tá, mas como foi o seu encontro com ele? Então, porque para todos é algo diferente, é algo que gera uma marca, né? Então, não tem como. Uma viagem, como você falou, não importa onde a gente esteja, sempre vai voltar para ele. É sempre sobre ele. Que é sobre ele. E quando a pastora fala do encontro, por isso que tem tantas pessoas, inclusive dentro das igrejas, que não o encontraram. Não. Então Não. vive o movimento e não vive a profundidade. Existe, eu falo assim, eu tenho 16 anos de conversão, pouco tempo para muitos, até mesmo por conta da minha idade, mas foram 16 anos de muita intencionalidade do Senhor para comigo. Então, eu digo assim que esse lugar nele, ele tem se revelado. Quando eu me converti, eu entrei, eu digo assim que eu acredito que isso acontece com todos. Nós somos doutrinados. Então, eu ouvia muito falar, trabalha para Jesus, que Jesus trabalha para os seus. Então, a gente é doutrinado a um envolvimento com o trabalho. Né? Um engajamento, é uma coisa, um ativismo, é a palavra. Certo. É um ativismo. E eu entendo que hoje o Senhor ele tem feito um movimento, e eu estou dizendo isso, vou ousar dizer, que é algo para a igreja no todo. Porque eu tenho visto vários ministros que eu acompanho, eu tenho visto essa mesma linha de entendimento, onde o Senhor ele tem nos convidado para um lugar de relacionamento. Ele está querendo resgatar algo no ser humano. Então, eu tenho entendido que é um chamado. Então, não adianta o tempo que eu tenho de conversão, não adianta o tempo que eu permaneço dentro da igreja. E eu vou fazer um alerta. Eu não estou dizendo que a gente não tem que congregar, isso é bíblico. Mas o que muda é a qualidade do meu relacionamento. Então, a palavra diz, se não me falha a memória, isso é meio ruim com o endereço, mas eu acho que está em Mateus, que os fins dos tempos seriam como nos dias de Noé. Muitos se davam em casamento, muitos continuavam tendo a vida cotidiana, né? Mas os dias estavam sendo anunciados, os fins dos dias. Mas nos dias de Noé, o Senhor também encontrou o Noé. Noé encontrou o favor do Senhor. E por que Noé encontrou o favor do Senhor? Porque Noé, mesmo nos dias de caos que estavam assolando o mundo, Noé tinha um altar. Ele tinha um relacionamento. Ele tinha um relacionamento com o Senhor. E não era só o ativismo, o trabalho, todas as coisas que Noé fazia. Noé garantiu, através do favor do Senhor, Noé garantiu a salvação da casa dele. Então, o Senhor ele tem buscado resgatar esse relacionamento. Então, muitas pessoas, hoje eu ouso dizer que, quando eu me converti, eu era uma católica não praticante. E eu ouso dizer que hoje, com o número de cristãos evangélicos que o IBGE fala, muitos são evangélicos não praticantes. Nossa, isso é pesado? Isso é muito forte. Porque a cultura é forte, eu vou te dizer por quê. A cultura evangélica, ela é baseada na Bíblia, na palavra. Ela é incentivada a ter um relacionamento com a palavra. E a palavra é Cristo. Então, se eu sou incentivada a ter um relacionamento intenso com a palavra, por que existem cristãos não praticantes? Evangélicos praticantes.
Aliás, evangélicos não praticantes. Porque muitas pessoas têm deixado o relacionamento com a palavra. Então, a gente tem visto um movimento cristão, um movimento evangélico, aonde o pai é tirado de dentro da casa por conta de um ativismo na igreja, a mãe, os próprios filhos. E o testemunho que nós temos dado é aquele que o pecado nos deu, que é o trabalho sendo algo enfadonho, sendo algo cansativo, que soa. Em Gênesis 2, o Senhor cria o homem. E ele cria o homem para o trabalho. Fazer o trabalho. Deus deu um trabalho para o homem. Só que por que o trabalho roubou o homem desse relacionamento? Porque entrou o pecado. Quando Deus cria o homem, ele dá duas funções: cuidar, cultivar e guardar a terra. O cultivo, ele é uma palavra, a palavra culto vem de cultivo. É um relacionamento, é um trabalhar. É um contato. É um contato, é um trabalho com a terra. E guardar, cuidar, zelar, estar presente. Você não cuida de algo que você não está presente. Você pode ter uma planta dentro de casa. Se você pode estar olhando para aquela planta todo momento. Se você não estiver tendo um contato com essa planta, ela morre. Você pode aguar ela, mas você precisa olhar. Você precisa guardar, cuidar. Ela precisa. Eu tenho um cachorrinho, quando eu viajo, ele deixa de comer. Eu deixo comida para ele, eu deixo pessoas guardando, mas eu tenho que cuidar dele. Então, se eu ficar o dia todo, ele pode ter comida, pode ter água, mas se eu ficar o dia todo fora, ele deixa de comer. Porque ele tem uma convivência real. Exatamente. Não é de ouvir falar. Não é de, eu frequento. Não. É uma convivência real. Você entende? Então, o homem deturpou o trabalho. E essa deturpação do trabalho roubou do ser humano, da humanidade, o relacionamento com Deus. Então, nós passamos a trabalhar para criar. Então, eu vou falar de mim. Meu marido e eu construímos a vida que nós temos. Mas o preço que nós pagamos foi a nossa ausência dentro de casa. Porque o trabalho nos roubou dos nossos filhos. Quando eu vim para Cristo, com 41 anos, é porque meu casamento estava destruído. Então, eu tive que lidar, nós tivemos que lidar. E o que sustentou o nosso casamento não foi as coisas que nós tínhamos conquistado juntos. Eu me lembrei de uma voz, com uma voz me lembrando, na verdade, que me disse, até que a morte separe. Então, o que sustentou o nosso casamento não foi os anos de relacionamento que nós tivemos, não foi aquilo que nós construímos junto, foi a aliança, não com ele, com o Senhor. Feita perante o Senhor. Você entendeu? Sim. Foi isso que sustentou. Então, é muito importante, eu entendo que o Senhor está querendo resgatar isso. Por quê? Existem casamentos sendo destruídos, existem lares sendo destruídos. Sim, muitos. Muitos. E as pessoas estão achando... Eu ouvi uma vez um pai falando, quando um pai descobre que ele vai ter um filho, a primeira coisa que ele pensa, eu vou precisar trabalhar mais para poder dar tudo aquilo que o meu filho precisa. Quando, na verdade, o seu filho só precisa de você. É isso. E isso é sobre paternidade não só humana, mas a paternidade do Senhor. Deus está dizendo, o filho, a gente só quer. Deus só precisa da nossa entrega. Isso. O filho, ele não está querendo a escola boa, o carro bom, a roupa boa, né?
Ele está querendo o pai, o que muitas vezes é roubado. Que é como a pastora está dizendo, é tantas coisas que o mundo traz. Ó, você precisa ter uma escola boa, você precisa ter um convênio bom, você precisa... É tanta coisa boa que a gente busca, que aí a gente vai trabalhar mais. Isso. E aí, às vezes, a gente não é bom, não é uma boa mãe, não é um bom pai. Isso mesmo. Porque a gente está buscando, através do trabalho, suprir coisas que não é isso que o filho está Não. pedindo. Ó, presta atenção. Em Malaquias 4, o livro de Malaquias, ele traz uma profecia que o Senhor traria o profeta, que nos últimos dias ele converteria o profeta Elias. Ele traria o espírito do profeta Elias e converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Essa palavra ela só se cumpre quando dentro da casa você tem um altar ao Senhor. Por quê? Eu posso dar de tudo para os meus filhos. Eu posso ser uma mãe presente, mas se o meu relacionamento com os meus filhos não reflete Cristo, eu não tenho um altar. Eu sou mais uma pessoa fazendo. Se o meu relacionamento com o meu marido não reflete Cristo, é mais um casamento. Mais pessoas fazendo. Então, nós precisamos compreender que a importância do altar, tudo aquilo que nós fazemos, ele tem que refletir Cristo. A igreja só reflete Cristo quando o altar dos lares, ele pode ser continuado na igreja. Então, não adianta eu levar meu filho para a igreja se o meu relacionamento em casa não reflete Cristo. Se eu não tenho um altar dentro de casa. Então as pessoas muitas vezes falam assim, e eu vou falar de mim. Eu muitas vezes, eu obriguei meu filho para a igreja. Porque eu achava que o fato dele estar dentro da igreja era a salvação para ele. E não. A salvação para a família é quando a família compreender por que Noé encontrou o favor do Senhor. Valéria, pensa nisso. Um homem no meio de um povo corrupto. Um homem que, de tudo... Para pensar que naquela época... Vamos fazer retroceder. Naquela época não havia ferramentas que facilitassem. Eu não ia na marcenaria e comprava as ripas que eu precisava. Sim. Eu ia para a mata, cortar lenha. Esse homem, ele incluiu a família. Se ele não tivesse um altar dentro da casa, esse homem não teria os filhos. Ele não conseguiria convencê-los desse projeto que, aos olhos humanos, era tão absurdo. Mas vai chover. O que é chuva? Não tem uma gota de água, não tem uma nuvem no céu. Você entendeu? Sim, sim. Então, hoje, se a gente olhar com o olhar de hoje, nos dias de Noé, nós temos famílias sentadas à volta da mesa com a cara no celular. Que não se fala. Que não se fala. Mas eu oro antes da refeição. Tá. E depois da refeição, o que você faz? Então o Senhor, ele está fazendo um convite. E é algo sutil. Ele não grita. Porque ele é educado. Ele é educado. E é uma trombeta. É uma trombeta. Para que os dias... para que a volta de Cristo seja algo real, ele precisa ter o coração. É que nem na Páscoa. Ele passou o sangue nos umbrais da porta. Sim. Hoje ele precisa de altares nos lares. Naquele tempo, o sangue do cordeiro sacrificado era um sinal. Hoje, o sinal é a minha família. O que o Senhor tem encontrado espaço dentro da minha casa, da sua casa, para que Ele possa encontrar um altar, para que nós possamos encontrar o favor dEle, assim como Noé.
Se você fosse construir uma arca hoje, se eu fosse construir uma arca hoje, os meus filhos estariam engajados nessa construção? Eles comprariam esse projeto? Nós precisamos, eu tenho ouvido muito isso do nosso pastor. Ele diz: nós precisamos viver, ensinar os nossos filhos a viver pela eternidade. Tudo aquilo que eu e você estamos fazendo, esse canal, essa mensagem, ela só tem valor quando o seu filho acreditar nela. Quando os nossos filhos acreditarem nela. Eu me arrisco a falar, pastora, quando eu não precisar falar. Quando o simples fato da forma com que eu vivo demonstra ao meu filho, que é a primeira pessoa que eu vou evangelizar, demonstra a ele que viver com Cristo é bom. Isso. Que a eternidade é o que tem que ser o meu maior anseio. Isso. E que as palavras sejam poucas, mas que as atitudes reflitam, né? Tenham esse reflexo. Meus filhos não estão na igreja. Né? E eu, nossa, quantas vezes eu chorei para Deus. Quantas vezes eu falava: Senhor, eu cuido de filhos, de irmãs. Eu ministro vida de meninos que estão dentro da igreja. E os meus filhos? Né? E eu achava que eu tinha que fazer algo para mudar isso. Só que quando o Senhor começou a falar comigo sobre o altar, eu comecei a entender que não é o que eu faço, é quanto menos eu faço. O trabalho, Valéria, quando o Senhor colocou o homem, ele plantou o homem no jardim, ele plantou um jardim e colocou o homem nesse jardim. Cultive, guarde. Não era o trabalho, não era o homem para o trabalho. Era o trabalho a favor do homem. Eu não tenho o que fazer. Se o meu relacionamento com o Senhor é profundo, eu vou conseguir acessar no Senhor o favor. A Bíblia não relata como eram os filhos de Noé. Como era a esposa de Noé. Quem era a esposa de Noé? Só fala a esposa de Noé. Não dão nem nome a ela, né, na Bíblia. A esposa e os filhos. Isso quer dizer o quê? Que o favor de Deus não está relacionado àquilo que você faz, a quem você é. O favor de Deus está relacionado ao quanto de Deus está dentro da nossa casa. Então, hoje, eu sou corretora de seguros, nós temos uma corretora de seguros, mas a nossa corretora de seguros, ela não sustentou a nossa família. Sustentou a comida, Sim, o físico, mas o espiritual não. Pelo contrário. O nosso trabalho, sem Jesus, ele separou a nossa família. E hoje nós trabalhamos num resgate. Então, o que isso me ensina? É que não é o quanto eu faço. É o quanto de Jesus eu busco. É o quanto de Jesus tem em mim. Quando os meus filhos e o meu marido sentam à volta da minha mesa, da nossa mesa, o que eles veem? Uma mãe cansada? Um pai esgotado por conta do trabalho, com a cara no celular? Ou eles veem uma família? Eu gosto de cozinhar. Mesa, para mim, sempre foi algo muito significativo. A minha família sempre foi muito de mesa. Né? Os meus pais, meu avô, minha avó, minhas tias, sempre foi família, mesa. Só que com o Senhor a mesa ganhou um novo significado na minha casa. Ela ganhou outro sentido. Você entendeu? Não é só uma reunião familiar. Como eu disse, os meus filhos não são convertidos. Não adianta eu abrir uma Bíblia e ficar pregando para eles. É o
quem eu sou em Cristo. E, pastora, eu sempre falo, são riscos que a gente corre em falar algumas coisas. Mas, às vezes, talvez falar demais, ao invés de trazer para perto, eu coloco para longe. É sobre isso. Porque as pessoas vão entender a minha narrativa como, às vezes, até mesmo como placa de igreja. Eu estou querendo te levar para a igreja, não para Cristo. Pronto. É Né? isso. Não é para Cristo. Eu tô querendo te levar para a igreja. E não é sobre isso. Às vezes o não falar vai trazer muito mais eficácia Isso. do que o falar, né? Por isso Isso. que eu até mencionei anteriormente. As minhas atitudes têm que falar muito mais do que as minhas palavras. É isso. Para não ser apenas palavras. A gente tem que sair desse lugar do ativismo, né? Eu, quando me converti, eu andava com a Bíblia embaixo do braço e eu queria converter toda a minha família. Meus pais, meus irmãos, meus filhos. Eu obrigava meu filho para o culto. Ele dormia no banco da igreja. E eu, não, tem que ir para a igreja. Porque... Então, não é sobre isso. Mas quem que era a mãe em casa? Né? Então, não adianta. Hoje, sem eu falar de versículo, sem eu obrigar eles a ir para a igreja, quem é a pessoa que eles buscam quando eles precisam de uma oração? Sou eu. Eles reconhecem Eles o altar. reconhecem o altar. Eles sabem que eu tenho um relacionamento com o Senhor. Eles buscam a mim. Então, eles abaixam a cabeça quando eu oro. Meu filho, ele tá saindo de casa, o filho é solteiro ainda, né? A filha já não. Mas o meu filho, quando tá saindo de casa, se eu não falo Deus te abençoe para ele, ele volta e fala, mãe, me abençoa. Opa, tá faltando alguma coisa. Ah, mas é tão bobo. Não, não é bobo. Não. O meu neto, ele não tem uma prática cristã dentro da casa dele, mas ele chega em casa, ele pede o livro de Jesus, que ele tem uma Bíblia lá em casa. Comigo, quando ele está comigo, ele só pede música cristã. Ele canta, ele conta a história de Davi, ele tem 2 anos. Então, às vezes, a gente fala assim, eu estou influenciando. Qual a forma que eu estou influenciando? O meu neto, ele pode até não ir para a igreja, mas eu creio que vai. Ah, sim. Eu e minha casa serviremos. Serviremos, isso é promessa. É promessa. O Senhor não é, né, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra jamais volta vazia. Exato. Então, mas eu costumo dizer assim, eu quero ser como a avó de Timóteo, eu quero ser a Lloyd na vida do Anthony. Eu quero ser aquela mulher que meus netos, meus bisnetos, eu não sei quantas gerações, mas hoje eu vivo para que num dia, quando por qualquer razão eles estejam perdidos, eles vão se lembrar que um altar foi levantado. Uma vez o Senhor me disse assim, que prosperidade para ele é quando os nossos filhos passam a ofertar nos altares que nós levantamos para ele. Isso é prosperidade para Deus. Isso que o Senhor me falou. E a importância de um altar. Você pode ver que na Bíblia os homens, né, que o Senhor usou, eles chegavam e eles levantavam um altar. Sim, era levantado em todos os lugares. Quando Josué atravessou o Jordão, recolham pedras e levantem um altar. Por quê? Tinha que ter um sinal. Tinha que ter um sinal. Antigamente, eu não tive essa cultura, mas o meu marido tinha, de pedir bênção. Por que a gente perdeu isso? Aonde se perdeu? Você entendeu? Por quê? Porque nós fomos deixando o Senhor longe. Foi perdendo o lugar de importância de dentro da nossa casa. E pastora, me traz
uma reflexão, o seguinte fato. Como é muito mais fácil a gente construir do que reformar. Pronto. Não é mais fácil a gente fazer o alicerce certinho do que com a casa já pronta a gente ter que mudar as paredes? Ó, 2024 e 25 a gente fez reforma em casa. Minha casa tem 18 anos e a gente fez uma reforma interna e externa. 24 foi interna e 25 foi externa. Foi a pior coisa da minha vida. Porque a sujeira, tudo. Mas assim, você ter que refazer uma coisa que foi feita. E hoje, para nós é difícil porque todo resgate ele tem um preço. O meu e o seu resgate custou uma vida. Sim. Então, tudo aquilo que eu tenho que resgatar, o preço é morte. Eu tenho que morrer em coisas em mim para que você possa ser alcançado. Para que os nossos filhos possam ser alcançados. Para que os maridos que não estão junto com a esposa possam ser alcançados. Então, todo resgate, ele exige uma morte. Todo resgate. Por isso que é pesado. Eu reconstruir algo é difícil porque Neemias, a reconstrução, porque vão ter os sambalates. Sim. Vão ter aqueles que estão contra a reconstrução. Então, A reforma que a gente narra e a reconstrução vão ter impedimentos. pronto. Impedimentos, né? A pastora narrou a questão da bênção. Pedir a bênção, né? Pro pai, pro avô. É mais fácil eu construir no meu filho essa cultura do que depois dele grande eu querer incumbir a ele uma obrigação que ele não foi ensinado. Isso. Então é muito mais difícil. Ó, pedir a bênção. É bobo, mas presta atenção como essa juventude deixou de valorizar a palavra dos anciãos. Sim. Nós temos hoje uma igreja que trabalha arduamente para manter o jovem dentro da igreja. Mas e os anciãos? Cadê o lugar dos anciãos? Lugar de honra, né? Você entendeu? Agora, se a minha geração não estiver presente, quem vai passar o bastão para a sua geração? Satanás, ele é sujo. E é nas pequenas coisas que a gente deixa de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, a bênção deixou de ter um lugar, por quê? Porque a nossa geração deixou de valorizar o que a geração anterior carregava. E isso foi se repetindo e foi se perdendo. E está dentro da igreja hoje. Hoje você vê anciões perdendo uma cadeira dentro da igreja porque chegou um jovem mais engajado. Que fala mais bonito. Que é mais coach. Isso aí. Sim. Eu brinco que eu sou um dinossauro que atravessou a máquina do tempo. É bem engraçado, mas é verdade. Por quê? Quando eu parei de trabalhar, não tinha computador. Para você ter uma colocação de trabalho, você precisava saber datilografar em máquina elétrica e operar a calculadora. Quando eu voltei a trabalhar, tinha o fax e aquele monstro com um mouse, que eu nem sabia o que era aquele negocinho. Eu estou falando de 5 anos. 5 anos. Então, de repente, eu tive que me adaptar a uma nova realidade. Celular, computador. E as pessoas que não conseguiram se adequar, elas são desvalorizadas. Porque elas não encontram um lugar. Esse canal, essa ferramenta que a gente está usando aqui hoje, muitas pessoas da minha geração não têm acesso, porque não sabem usar. Sim. Só que o que essas pessoas têm de sabedoria dentro delas?
E que estão ali guardados, que as pessoas não estão valorizando. Você entendeu? Sim. Então, hoje, essas coisas têm se perdido por conta de uma desvalorização. Lugares que a gente deixou de construir, edificar algo. Então, o Senhor quer resgatar um altar. Por quê? Malaquias 4, 5 e 6 precisa se cumprir. O coração dos pais tem que se voltar para os filhos. Porque se não se voltar para os filhos não vão ter ninguém que eles possam receber um bastão. É como numa corrida. Se não tiver o atleta que passa o bastão, uma corrida de bastão, Sim. se não tiver o atleta que está lá incumbido de chegar e entregar o bastão, aquele outro atleta não pode sair. Se o atleta que está indo chegar sem o bastão, ele vai chegar até o atleta. Mas esse atleta não pode. Não sai. Não sai, porque ele não tem o bastão. Exato. Você entendeu? Então, é nas pequenas coisas. O altar se perdeu. A honra. A honra. A fala passou. Eu até, né, eu chamo meu pai e a minha mãe, né, de senhor e senhora, né? Sim. Nós mantivemos essa cultura lá em casa. Eu não sei se o meu filho vai seguir no mesmo caminho, porque é outra geração. Sim. E enquanto a gente acreditar que é outra geração, aquelas culturas vão se perdendo ao longo né, das gerações, e tudo vai ficar vai parecer que os pais parece que não é pai, virou todo mundo tá todo mundo na mesma panela. Pronto. A minha mãe, ela sempre teve o hábito, quando nós somos em 3 mulheres lá em casa, né? Eu sou a caçula de 3. E a minha mãe não precisava falar conosco muitas coisas, era no olhar. Isso. A gente já entendia qual era o recado. Claro, a gente, criança, já teve das suas rebeldias, ele levava ali as palmadas e tá tudo certo. Mas hoje, quantos pais com crianças muito pequenas que nem falando se resolve? Quem dirá olhar e no olhar, deu na mesma. São marcas do passado, de gerações passadas, que se perderam. Isso mesmo. E aí, o que a gente vai fazer? Resgatar? Reformar? Reconstruir? Mais difícil. Muito mais. Então eu entendo assim, existe um convite. Existe um chamado. O Senhor procura por Noés nessa geração. Sim. Pessoas dispostas a construir uma arca. E não basta você construir a arca. A tua família tem que estar junto. A tua família tem que acreditar no projeto. A tua família tem que estar engajada nesse projeto. Talvez não fazendo da forma como a gente sonha. Eu gostaria de toda a ceia estar com a minha família. Sim. Talvez não aconteça dessa forma. Mas o Senhor tem os seus meios. Então, eu entendo assim, a palavra do Senhor, ela só se mantém firme, de pé, porque tiveram pessoas que passaram o bastão. Sim. A minha geração tem que falar os feitos do Senhor para você. A minha geração teve que alcançar a sua geração e contar os feitos do Senhor. Meu casamento, ele só tem um propósito. Quando aquilo que nós vivemos pode transformar e gerar uma marca boa. Eu não vou ser hipócrita e dizer, separado, não estou falando disso. Não vou crucificar uma pessoa que não tem um casamento. Sim. Conseguiu manter o seu casamento. Porque cada um tem sua história. Cada um tem sua história. Mas existe um chamado. Existe um lugar que dentro da sua história, da sua realidade, daquilo que você está vivendo, que o Senhor vai entrar e fazer uma transformação. Na minha, foi com 41 anos. E mudou o meu casamento. Mudou
quem é o Denis, quem é a Mara. E vai mudar, Quem são né? meus A filhos. Dani A Dani e o Denis Filho. e o Denis Filho. Vai mudar, porque o Senhor vai encontrar eles, Vai. né? Eu já falei aqui no canal que é uma fala de uma outra pastora que veio aqui, que existe uma isca para cada egoísta. Isso me marcou de uma forma muito significativa, porque Sim. é exatamente isso. Vai ter um momento em que a Dani vai se achegar Sim. e talvez essa chegada da Dani vai mudar a forma com que o Anthony vai chegar, Isso. né? Vai chegar um momento que o Denis, filho, vai chegar, que vai mudar a história com que os filhos dele vão se chegar. Vai. E é isso, é esse passar o bastão e, né, resgatar esses altares. Como é forte isso que a pastora trouxe. Resgate, reconstrução, reforma. Dolorida, difícil, árdua, mas tão necessária para esse tempo. Né? Que a gente possa reconhecer esses altares que precisam ser reconstruídos. E cada um vai ter o seu. Sim. Às vezes, os altares de comunhão, os altares de conversa, os altares de respeito, Sim. né? Os altares de honra. Honra. Como isso é significativo. Não esqueça, todo resgate tem um preço. E é morte. Vai requerer a morte de algo em mim. Por isso que é tão caro. Por isso que o preço foi alto. Muito alto. Muito alto. Pastora, foi... Não consigo descrever esse tempo. Passou rápido. Como o Senhor ministra sobre as nossas vidas. Amém. Obrigado por deixar Deus te usar. Obrigado por aceitar esse convite com tanto carinho. Obrigado. Obrigado por ter participado É uma conosco. honra. Obrigada mesmo. Para mim é honra dupla. Estar aqui com vocês, mas principalmente falando de quem me achou. Ai, sim, é incrível. Obrigado, que Deus abençoe. Amém. Espero tê-la aqui em outros episódios. Em nome de Jesus. Ai, obrigada, pastora. Obrigada. Obrigada a cada um de vocês que ficou até o final conosco. Convido vocês mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho para que vocês não percam nada. O quanto esse tempo é precioso. Valorize ele, porque ele é precioso. Muito obrigado, que Deus abençoe e até o próximo episódio.